decidi trazer um tema que eu achei até bastante interessante, que é eu vou-te fazer perguntas que não têm resposta, ou o mais provável, quer dizer, o mais provável entre aspas, podem ter resposta, mas tu não sabes tu não sabes podem ter resposta, mas tu não sabes a resposta, que tu provavelmente não sabes. E eu também estou incluída, claramente, porque eu vou-te perguntar, mas eu não te vou dizer a resposta, vais tipo ficar aí sem saber, eu e tu, claro. É isso. Não, mas provavelmente são aquelas perguntas mesmo tipo existenciais, algumas que tipo, qual é que é a resposta? Ninguém sabe. É tipo isso. Mas acho interessante. Eu quando era mais nova, por acaso, ficava a pensar um molho neste tipo de perguntas. Tipo, porquê que as coisas são assim? Como é que nós existimos? Estão a ver esse tipo de perguntas? Mas pronto. Vou começar. Primeira pergunta. Porquê que a tampa da pasta dos dentes é do tamanho do ralo da pia? Vocês têm tipo a noção que eu nunca tinha reparado nisto, nunca. Mas pronto, há sempre gente para tudo, por isso. Segunda pergunta, segunda pergunta. Porque é que o milho verde é amarelo? Porque o milho verde é amarelo. Terceira pergunta. Porque é que a caixa de pizza é quadrada se a pizza é redonda? Eu acho que esta pergunta já é mais conhecida. Muita gente já se pergunta esta pergunta. Hoje eu acho que hoje não estou no meu dia mesmo para falar. Mas pronto, porque é que a caixa de pizza é quadrada se a pizza é redonda? Quarta pergunta. No cinema, qual apoio de braço é o meu? Isto é sempre que é, tipo, estás sentada no cinema, queres pôr os teus braços, mas não podes, porque outra pessoa está com o braço, a outra do outro lado também está com o braço, ou seja, onde é que eu meto os meus, literalmente? E é isso, o cinema é isso, basicamente. Quinta pergunta. Se o som não se propaga no vácuo, porque Star Wars é tão barulhento? Realmente, esta aqui deve ter passado ao diretor de Star Wars, de certeza. Sexta pergunta. Adão e Eva tinham um umbigo? Esta aqui, para quem não está a associar, basicamente, o umbigo é tipo quando nós saímos do corpo da nossa mãe, né? Do útero da nossa mãe. Nós temos um umbigo que nos liga, né? Ao útero dela. E Adão e Eva supostamente não tinham pais, né? Foram tipo as primeiras pessoas a ser criadas. Ou seja, será que eles tinham um umbigo? Agora, será que agora uma pessoa está a pensar? Se calhar não. Mas também quem sou eu, né? Para dizer a resposta. Sétima pergunta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não disse que eu ia dizer tipo uma ou duas perguntas, aquelas mesmo clássicas. Pronto, esta é aquela classiquíssima. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Galinha.
basicamente estás regida pelo tempo. Anyways. 10ª pergunta. Se a consciência acaba na hora da morte, é possível saber que morremos? Outra boa questão. Será que sabemos que morremos? Morremos. 11ª pergunta. Será que dá para chorar debaixo d'água? Acho que não. Como é que uma pessoa consegue ficar triste quando está debaixo d'água? Mas uma pessoa, por exemplo, for atacada por um tubarão, dá vontade de chorar, como é óbvio, não é? Será que consegue chorar debaixo d'água? Pois, só testando, não é? 12ª pergunta. Porquê que porta-luvas tem esse nome, se ninguém guarda lá luvas? Luvas. 13ª pergunta. Porquê que a cola não gruda dentro do pote em que é vendida? Oh my god, vendida. Yeah, isso aí é bué. Não sei se sou eu que sou burra e não sei. Mas porquê que a cola não fica grudada dentro do pote em que é vendida? É uma boa questão. 14ª pergunta. Porquê que apertamos com mais força os botões do comando da televisão quando as pilhas estão fracas? Porquê que apertamos com mais força os botões do comando da televisão quando as pilhas estão fracas? Vamos passar a página. Ui. 15ª pergunta. Houve um tempo em que nada existiu? Ou será que sempre existiu alguma coisa? Será que existiu sempre alguma coisa? 16ª pergunta. Em quantas fotos de férias de pessoas aleatórias achas que estás? Esta realmente é uma boa questão. Bem, vezes estamos na rua e está pessoas a tirar fotos e provavelmente tu vais estar ali no Facebook ou no Instagram de outra pessoa. Mas eu honestamente acho que nunca tinha pensado nessa questão até agora. 17ª pergunta. Se o amor é a resposta, qual é que é a pergunta? Décima oitava pergunta. E última. Esta é a última pergunta. Se tudo é possível, então o impossível é possível. Não é que tipo do
boas ideias a contrariar-se. Tudo é possível. Ai, isso é possível. Ok, vai então isto. Caguei só. Se tudo é possível, então o impossível também é possível, também é possível, também é possível, 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 possível. E é isso. Eu espero que tenham gostado deste tipo de questões. Até porque acho que é sempre bom, não é? Dormir assim com ansiedade. Não é ansiedade, mas tipo, com dúvidas. Mas pronto, né? Uma vez não são vezes. E achei que era fixe trazer uma ideia assim, deste género.